Olá, queridos amigos da Associação Espírita Irmã Nilza é Amor. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria, é com muito carinho que aqui estamos, a fim de que juntos possamos aprender um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, que esses ensinamentos de luz possam iluminar as nossas consciências, fazendo com que despertemos para aquilo que efetivamente importa, que é a melhora, que é a transformação de cada um de nós, essa transformação que cada um de nós precisa realizar. Hoje o nosso tema é Reconcilia-te, mas antes de adentrar ao tema, faremos a leitura de uma página que visa o nosso preparo, que visa a nossa harmonização. E a página escolhida, ela também tem esse título, Reconcilia-te. E ela nos diz assim: reconcilia-te. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, é uma afirmativa de Jesus que a gente encontra lá em Mateus, no capítulo 5, o versículo é o 44. A afirmativa de Jesus de que devemos fazer ao próximo o que desejamos para nós mesmos deve também ser aplicada aos nossos inimigos. Procura, pois, reconciliar-te com aquele que considera como teu inimigo, por ter te causado prejuízos ou feito algum mal, que te levaram a sofrer. Analisando a ti mesmo, auscultando a própria consciência, tu serás mais indulgente por compreenderes que, em situações semelhantes, agiste da mesma forma com outros irmãos. Todos somos espíritos imaturos e a caminho da evolução. Portanto, não devemos julgar nem condenar ninguém. Se hoje não mais fazemos certas coisas dignas de condenação, já fizemos no passado. E não estamos isentos de fazê-las futuramente. Assim, busca agir com mais tolerância e aprende a perdoar. Reconcilia-te o quanto antes com teu inimigo, para que essa desavença não prossiga em outras encarnações. Se, porém, por trazer o coração ainda endurecido, o inimigo não aceita o seu perdão, continua a amá-lo ainda assim, orando e por ele vibrando muita luz, porque certamente é um enfermo da alma necessitado de amor. Faze a tua parte, cumpre o teu dever de amor e caridade, não guardando nenhum ressentimento pelas atitudes que o outro tenha tomado em relação a ti. Não queiras tu fazer justiça, deixa que Deus disso se encarregue. Segue em paz a tua caminhada, na certeza de que estás agindo corretamente. Portanto, ama, perdoa e será muito mais feliz. Do livro Que a Vida lhe Traga Flores, Irmã Maria do Rosário, numa psicografia de Lúcia Cominato. Então, agora, meus irmãos, convido a todos vocês a fazer a nossa oração inicial. Vamos unir nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus e rogar ao Pai que seja conosco nesse instante. Que possamos, Pai amado, estar abertos a esses ensinamentos, que eles recaiam em nossos corações quais sementes de luz, a despertar nos nossos dias em formas de ações mais benéficas que irão beneficiar não só a nós mesmos, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, a fim de que estejamos vigilantes, Pai, para que já não mais caiamos nos erros que outrora cometemos e, a partir desta consciência, possamos fazer escolhas mais saudáveis para as nossas vidas e auxiliar aqueles que vêm mais atrás. Permaneça conosco, amparando e nos fortalecendo, hoje, agora e sempre, que assim seja, Pai amado, graças a Deus.
Então, o nosso estudo, reconcilia-te. Para a nossa referência, encontramos esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 5, reconciliar-se com seus adversários. O nosso tema está pautado na orientação que o Mestre Jesus nos deixou. Reconcilia-te com teu adversário enquanto permaneces a caminho com ele. Então, é uma mensagem que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 5, o item é o 25. E quando nos propomos a estudar, a analisar essa passagem evangélica, vamos perceber a profunda lição que ela carrega. A riqueza de conhecimentos libertadores que nos permitimos quando a ela entendemos. Porque reconciliar, segundo o dicionário, significa dizer estabelecer a paz entre, fazer as pazes, congregar-se, harmonizar-se, restituir a graça de Deus. Olha que significados tão profundos. Exatamente por isso, o Divino Mestre nos mostra a necessidade de termos a iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam de nossa opinião, de nossos pensamentos, das nossas ideias, ou daqueles que nos ferem com os espinhos da ignorância e que eles ainda carregam. Pois a reconciliação será a chave para restabelecer a paz, a harmonia entre todos nós. Emmanuel, no livro O Evangelho por Emmanuel, comenta o Evangelho segundo Mateus da seguinte forma: recordemos que sintonia é uma lei. Quem se agasta muitas vezes é aquele que agasta os outros. Quem se sente ferido é capaz de ferir. Quem se observa contundido pelas pedras do mal encontra facilidade de arremessá-las. Então, enquanto não internalizarmos esse ensinamento, continuaremos alimentando entre nós e no outro as diferenças que nos distanciam. Estaremos sintonizados nas vibrações inferiores, estacionados nos sentimentos de raiva, de vingança, de mágoa, de ódio, de querer fazer justiça com as próprias mãos. E, portanto, não enxergaremos o outro como um irmão, como nos recomendava Jesus. Continua Emmanuel. O raio de luz na furna de trevas nunca se perturba ante a sombra, porque a essência divina de sua estrutura lhe garante imunidade. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. E é exatamente isso, queridos irmãos, que a gente precisa entender. O amor é libertador. Já o ódio nos prende. Quando os nossos pensamentos e ideias e forças são movimentados por esse sentimento infeliz, ficamos presos o tempo todo, o dia inteiro nos alimentando de sentimentos que nos dominam e acabam por nos fazer adoecer do corpo e da alma. E qual é mesmo a diferença entre nós e eles? Se vibramos na mesma sintonia, significa dizer, como nos lembrou Emmanuel, que somos capazes de fazer a mesma coisa. Quantos não são os processos obsessivos que se estabeleceram por irmãos que não querem abrir mão do seu ponto de vista?
não dão o braço a torcer, quer sempre ter razão, em onde o orgulho que ainda carrega impede de desculpar ou de pedir perdão. As reuniões de desobsessão estão cheias de casos como esses. E não raramente os diálogos começam da seguinte forma: ele tem que pagar pelo que fez. Se você tivesse a ideia do que ele fez comigo, com a minha família, e por aí vai. E em muitos casos, esses processos perduram por várias encarnações, onde numa um é o algoz e o outro a vítima. E aí vai se invertendo os papéis. Assim vão se perpetuando nesse círculo vicioso que estabeleceram para si mesmos. Então, queridos irmãos, só quando assumimos a responsabilidade da iniciativa de reconciliação, damos sinais claros de que a humildade está sendo trabalhada em nós, que já conseguimos perdoar, que temos o coração inspirado no verdadeiro amor e que já seguimos as recomendações do nosso Mestre Jesus. Vale lembrar que o fato de perdoar alguém ou de sermos perdoados não faz com que o débito causado desapareça. Todos nós sofreremos as consequências daquilo que provocamos, porque essa é a lei. Cada um segundo a sua obra. Então, inevitavelmente, colheremos aquilo que plantamos. Não é assim? Então, é importante refletirmos como estamos construindo os nossos dias. Em que bases estão fundamentados os nossos relacionamentos? Como anda a nossa interação com o outro? Qual é o tipo de vibração ou o que estamos escolhendo para nós? Esse é um dever de casa que fica para cada um de nós buscar refletir e perceber se a gente já está fazendo a nossa parte ou estamos deixando a desejar. Se ainda estamos presos ao orgulho que não deixa com que a gente dê um passo na direção de desculpar, de perdoar aquele que nos ofendeu. Então, esse dever fica para cada um de nós estar refletindo nas nossas atitudes, nas nossas ações, naquilo que já estamos escolhendo para nós. Ainda em Emmanuel, encontramos o seguinte: cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Olha que palavras sábias de Emmanuel, né? Que fundamentos especiais que ele nos coloca a fim de que nós venhamos a refletir e entender que quando a gente perdoa, quando a gente converte um inimigo num irmão, a gente termina com um foco vibratório de energias desequilibradas. E passamos a atrair coisas boas para nós. E um exemplo fica muito claro para a gente entender isso. E aqui a gente vai trazer, já que é Emmanuel que trouxe essa mensagem, né, um exemplo do nosso querido Chico Xavier. Certa feita, depois de encerrados os trabalhos no centro no qual ele atuava, ele saiu apressado, pois se encontrava atrasado para um compromisso. Mas logo que colocou o pé na rua, foi abordado por uma senhora que se encontrava num estado bastante angustiante. Ele se deteve ouvindo a senhora, mas sentia um certo desconforto pelo compromisso anteriormente assumido. Mas, depois das orientações passadas,
ele retoma passos largos na direção do seu compromisso. Numa certa distância, Emmanuel, seu mentor espiritual, pede para que ele olhasse para trás. A senhora, que precisou de um pouco de atenção de Chico, continuava parada no mesmo local, endereçando ao alto uma prece em agradecimento ao coração confortado. Dela saía um facho de luz que era direcionado ao Chico. Então, Emmanuel faz a seguinte observação: qual tipo de emanação sairia desse coração, Chico, se você não tivesse parado para escutá-la? E às vezes a gente fica pensando que para auxiliar alguém, a gente precisa de recursos materiais, a gente precisa de grandes esforços. Às vezes vai ser só ouvir alguém, parar para ouvir alguém. Mesmo que a gente não saiba o que falar diante de tantos problemas e dificuldades. Só isso será possível o auxílio àquele ser que a gente nem imagina. Já ouvimos dizer que fica sempre um perfume na mão daqueles que distribui flores? Então, o que nós estamos espalhando ao nosso redor? Quando agimos com boa vontade, com empatia, com tolerância, buscando compreender o outro, sendo acolhedor, desarmamos aqueles que estavam prontos para reagir, esperando apenas alguém que se contaminasse, se sintonizasse com aquilo que carregava, esperando uma simples fagulha para que viesse a explodir. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que deixar para lá, fingir que não viu, desejar boa sorte, endereçar uma oração. E isso já vai representar para nós uma grande ação, um livramento às vezes. Quantas das vezes somos fechados no trânsito e qual é a nossa reação? Pedimos para que ele chegue ao seu objetivo o quanto antes da maneira tranquila? Ou a gente pragueja, xinga, endereça pensamentos negativos àquela pessoa? Tudo é uma questão de atitude, de sintonia. E se a gente não está orando e vigiando, porque orar e vigiar que o Jesus recomendava, quando o orai é a gente se elevar, buscar a nossa sintonia com o mais alto. E vigiai é perceber quais são as nossas atitudes para que a gente não incorra em erros, não transforme aquilo que é algo tão insignificante numa fogueira que de repente vai nos consumir. Estejamos atentos, queridos irmãos, pois a alma devolve o eco daquilo que a tocou. Então, assim lá como fica um pouco de perfume na mão daqueles que distribuem flores, aquele que espalha lama é o primeiro a se sujar. Já reparamos? Visualizemos agora, pegarmos um pouco de lamas e atirar. Antes que essa lama chegue ao seu alvo, ela respinga toda em quem? Em nós mesmos. Então, nos contaminamos das energias que emanamos. As energias boas, assim como as energias ruins. E, se nós já temos essa consciência, a iniciativa tem que partir de quem? De nós mesmos. Pois a quem foi dado, muito será cobrado. Não foi à toa esse alerta deixado pelo Mestre Jesus. Quanto mais sabemos a respeito das leis espirituais, mais responsáveis nos tornamos. Não poderíamos alegar depois desconhecimento. Não sabia disso não. Depois quando tivermos a cobrança da nossa própria consciência, quando a gente estiver
pleno saber a respeito das missões, dos compromissos que nós assumimos e que não estamos conseguindo dar conta. Exatamente por isso que devemos aproveitar a oportunidade enquanto estamos a caminho com Ele. Ou seja, enquanto a vida nos oportunizou, muitas das vezes atendendo a um pedido nosso, lá na época em que foi elaborado o nosso planejamento reencarnatório, de estarmos ao lado desses que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram em outra oportunidade, que está representado hoje na figura do familiar, do parente, do vizinho, do colega da escola, do trabalho, do companheiro da nossa religião, enfim, para a obra de reajustamento, de reparação, que vai contribuir para a elevação de nós mesmos. Então, não temos que afirmar, não, eu acho que nasci na família errada, estou no local errado, né, no ambiente de trabalho equivocado, junto com as pessoas. Não. Se reencarnamos dentro desse ambiente familiar, junto dessas pessoas, é porque o nosso compromisso, o nosso comprometimento era justamente com essas pessoas. E hoje estamos aqui para nos reconciliar, para fazer com que a lei se cumpra e a gente possa se reajustar com essa lei. Fazendo hoje o que a gente não pôde fazer no ontem. Então, esse é um primeiro contexto. Por quê? Aqui, meus irmãos, a nossa ideia de inimigo, até agora, estava voltada para o outro, para terceiros, que se encontram fora e além de nós. E esses são mais ou menos fáceis da gente identificar. Mas, normalmente, nos esquecemos dos inimigos que estão muito mais próximos e que causam impactos muito maiores, muito mais profundos em cada um de nós. Os inimigos identificados como as inferioridades, os vícios, as mazelas, as más paixões que ainda conservamos dentro de nós. Vamos observar o que a Joana diz através da psicografia de Divaldo no livro Celeiro de Bênçãos. Se, todavia, após perdoares e esqueceres, resolveres ajudar o teu ofensor, terás logrado a plenitude do que almejas, desde que ele, embora sem o saber, é um instrumento da vida para admoestar-te, ou seja, te advertir, no instante necessário, acusando-te de erros cometidos, ou que poderias ou que poderás cometer, colocando-te em alerta contra ti mesmo, em considerando que os adversários mais severos estão sempre no homem, em forma de inferioridades e paixões, e não fora dele, como se supõe. Olha que colocação profunda que a Joana nos traz. E ela nos mostra uma outra perspectiva sobre esse assunto que estamos refletindo. Precisamos reconciliar conosco primeiro. Só conseguiremos perdoar o outro quando aprendemos a perdoar a nós mesmos. Precisamos desenvolver o auto-perdão. A compaixão precisa começar primeiro por nós mesmos. Então, reconciliar-te contigo mesmo, esse é o primeiro passo, pois enquanto não trabalhamos esse movimento em nós, continuaremos presos às culpas, às cobranças internas que nos manterão estacionados nas situações infelizes que criamos, nas inferioridades que ainda carregamos
e muito menos não conseguiremos perdoar o outro. O nosso primeiro e maior ofensor somos nós mesmos. Observemos o nosso dia a dia. Como nós nos sabotamos? Nos colocamos para baixo, o quanto ainda desacreditamos das nossas potencialidades. Somos os nossos maiores críticos. Urge, meus irmãos, uma necessidade de reconciliação conosco mesmos. Precisamos olhar para dentro e enxergar como somos, nos aceitar, trabalhar o autoencontro, o auto-perdão, o auto-amor, para podermos avançar no desenvolvimento de valores, na reforma íntima e na melhora que precisamos ainda efetivar. É dessa forma que conseguiremos reconciliar, ou seja, estar em paz e harmonia com a nossa própria consciência, pois é nela que ressoa e ecoa as nossas imperfeições. Enquanto não encontrarmos esse equilíbrio em nós, a gente não consegue transbordar esse equilíbrio, essa harmonia para a nossa vida de relação, para os outros setores das nossas vidas. Estamos o tempo todo inconformados conosco. Ah, porque é muito alta, porque é muito baixa, porque é muito magra, porque é muito gordo, porque o cabelo é muito liso, porque o cabelo é muito crespo, é porque... Percebemos? E vamos nos detonando, vamos minando as nossas forças, evidenciamos aquilo que não gostamos e esquecemos de dar a atenção às virtudes, aquilo que já possuímos de bom, aquilo que já fazemos de bom. O nosso dever é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Por isso nos asseverou Jesus que poderíamos resumir todas as leis em apenas uma: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas então cabe a pergunta: como vamos amar o outro se não nos amamos? Já conseguimos acolher, atender, respeitar e aceitar quem somos? Então, se nós não estamos acolhendo, entendendo, respeitando a nós mesmos, como vamos fazer isso pelo outro? E é muito fácil entender porque a gente passa a criticar o tempo todo o outro, porque é fácil apontar os defeitos do outro. Quando a gente está com esse olhar voltado para o outro, a gente esquece que nós mesmos precisamos trabalhar essas questões dentro de nós. Então, é importante que incluamos como na nossa lista de exercícios diários, o auto-perdão, o auto-amor, a autocompaixão, para que a gente comece a trabalhar agora essa aceitação e poder estar perdoando e poder estar libertando das correntes que ainda nos prende ao vitimismo, às culpas, que não nos deixam, que nos impedem de evoluir, de crescer. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a entender que somos espíritos a caminho da perfeição. Isso significa dizer que ainda temos defeitos e qualidades, vícios e virtudes para o atual nível evolutivo que nos encontramos. E isso é normal. Todos nós que nos encontramos aqui no planeta Terra estamos nessa mesma condição. Mas por que a gente só evidencia aquilo que é ruim? Por que a gente dá destaque ou foca só nos vícios? Ter essa compreensão é saber que aquilo que a gente já faz de bom, as virtudes que já possuímos, precisam ser reforçadas, precisam ser
ativadas e colocadas em ação o tempo todo. E aquilo que temos de ruim, os vícios que carregamos, as mazelas que ainda se encontram dentro de nós, precisam ser trabalhados. Essa conscientização que vai permitir com que a gente avance, saia desse estado ainda de espíritos imperfeitos e vá galgando a escada que nos levará à perfeição relativa a que estamos destinados. Esse é o grande propósito para que a gente entenda e possa fazer no hoje aquilo que nos cabe pela nossa melhora, pela nossa transformação. Então, temos muito material para refletir e assim a gente deixa, porque esse é o propósito da doutrina espírita, sabe? É instigar em cada um de nós a reflexão, a autorreflexão, para que a gente olhe para dentro de nós e perceba em nós aquilo que precisa ser melhorado. Porque é esta vontade, é esta consciência que vai nos permitir fazer essa mudança, essa transformação. Então, agradecemos a todos aqueles que escolheram dividir esse momento conosco. Receba o nosso abraço fraternal, que ele chegue a cada um de vocês envolto em paz, em harmonia, do amor que nós todos ainda carecemos. E lembre-se, se gostamos da mensagem, vamos compartilhar, pois além de divulgar a doutrina, fazemos com que ela chegue a outros corações e que o nosso bom Deus permita que novas oportunidades como essa aconteçam. E agora, meus irmãos, nesse espírito de agradecimento, de gratidão que agora nos invade, é que a gente faz um convite à nossa prece final. Vamos estabelecer agora uma corrente do bem, entrelaçando os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao Pai e visualizar uma luz intensa, forte, com aquilo que temos de mais puro e singelo em nós, carregada de boas energias, saindo de nossos corações e nos envolvendo, se espalhando pelo nosso lar, por cada cômodo de nossa casa, limpando, energizando, envolvendo os nossos familiares, os espíritos que nos acompanham, provocando uma sensação de harmonia e paz nesses corações. Essas energias agora se elevando, transpassando o teto das nossas casas, e irradiando pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, envolvendo os outros bairros, as cidades, os estados, o nosso país. A esse planeta, Senhor, nesse instante, possa ser circundado por essa luz, envolvendo a todos os teus filhos, a todas as tuas criaturas, tirando todos os miasmas, quebrando todas as más influências, as más energias, os maus pensamentos, que possa ser transmutado, reciclado junto a essa natureza, nas zonas mais elevadas, onde a pureza, o amor se esparge. E todos nós sejamos beneficiados, que uma chuva de bênção recaia nos corações ressequidos, de amor, de carinho, de cura, de melhora, de transformação, trazendo, Pai, a esperança e, sobretudo, a fé de que encontraremos dias melhores e que esses dias, Senhor, possibilitarão para cada um de nós a transformação que ainda precisamos realizar. Ampare e nos fortaleça nesse propósito, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Gratidão, queridos irmãos.